Olá, bom dia. Meu nome é Matheus Casanova e meu grupo vai falar sobre GPU. GPU nada mais é do que a parte principal do computador, a parte principal de renderização de gráficos do computador, ou mais conhecida como Graphics Processing Unit. O objetivo da GPU é, é renderizar fazer os cálculos da parte da máquina que são essenciais para a renderização de gráficos. Ou seja, a parte principalmente de gráficos, ou seja, é uma peça personalizada para esse tipo de coisa. O roteiro da nossa apresentação vai ser, primeiro vai ser eu falando da história das GPUs. Então vai vir Giovanni falando da arquitetura Kepler e suas famílias de GPU e sua família de GPUs e sistemas operacionais suportados pelo hardware. O quarto e o quinto, que são perfeitos suportados pela GPU e aplicações no mercado de hardware, serão de Lucas. Bom, a história das GPUs começa em 1970, quando os primeiros monitores foram inventados, que foi a primeira geração de GPUs. GPUs na época nem era uma peça de processamento, eram simplesmente placas conhecidas como videocards, que tinham como função fazer aparecer na tela números e letras, que era a famosa tela de fósforo branco, de fósforo verde, que foi o verdadeiro começo de tudo. Na segunda geração já foi uma coisa mais pensada para o lado da melhoria gráfica, para inovar cada vez mais e com isso veio os jogos, porque a melhor forma de entretenimento conhecida pelo homem é a visual. Então por isso foi criado os jogos. Um dos primeiros jogos da segunda geração de GPUs foram jogos de 2D, como Super Mario, como consoles como Atari e etc. A terceira geração foi a inovação, que foi finalmente a época 3D. Essa época 3D veio os GTAs em 3D muitos outros jogos com temática 3D. Assim melhorando ainda mais o processamento gráfico e a importância da GPU nos desktops atuais. Porém, não era suficiente. Essa terceira geração, tudo era muito pixelado e muito serrilhado ainda, e não tinha a perfeição necessária para alcançar a realidade. Então, foi inventada a quarta geração. A quarta geração nada mais é do que os jogos que foram criados, jogos e placas que foram feitas para rodar esses jogos. Um exemplo clássico da quarta geração seria Crysis 1, que tem gráficos muito avançados para a época. Começou a ser desenvolvido em 2005 e foi terminado em 2006. Foi o ápice da quarta geração, onde os gráficos cada vez estavam mais reais e mais profundos, o serrilhado tinha diminuído consideravelmente e a realidade aumentou muito. E a quinta geração e a geração atual, até 2014, é a geração de 2006 até 2014, que é a geração de placas e GPUs, que tem como objetivo não mais criar um gráfico perto da realidade, mas criar uma física perto da realidade, onde coisas podem ser quebradas e a movimentação de partículas é bem melhor, como na realidade. Bom, aqui eu paro e agora quem vai continuar é Giovanni falando da arquitetura Kepler. Muito obrigado. Olá, eu sou Giovanni Lucas e irei falar sobre a arquitetura Kepler da NVIDIA. Existem três grandes fabricantes de GPUs atualmente, que são a NVIDIA, a AMD e a Intel. A Intel é mais especializada em fabricação de placas de vídeo on-board para vários de seus produtos. On-board porque já vem acoplada à placa-mãe do sistema. Então, a grande briga que ocorre entre placas de vídeo GPUs off-board, que são aquelas que a gente
que podemos comprar e colocá-lo em um slot de nossa placa-mãe se dá entre a NVIDIA e a AMD. A AMD comprou a empresa chamada ATI e hoje em dia é responsável pela linha Radeon de placas de vídeo, enquanto a NVIDIA está com sua linha GeForce já há algum tempo. E essas são as duas grandes empresas que vêm concorrendo no mercado para GPUs. Escolhemos a arquitetura Kepler, que é a mais recente arquitetura de fabricação de GPUs que a NVIDIA tem no mercado, para podermos dar um esboço de como está o estado da arte da GPU atualmente no mercado de hardware. Temos agora um breve vídeo sobre a apresentação da GeForce 680 GTX, que é a mais forte GPU da família 600 da NVIDIA, tirando a 690 GTX lançada posteriormente. Hey guys, it's Jesh, and I hold in my hand the GeForce GTX 680. The fastest, most efficient GPU we've ever built, and a GPU that I'm really proud of. When we built this, we wanted to be the world's fastest GPU, and we accomplished that. But we also wanted to be extremely power efficient, because we know a lot of our gamers told us, it's one thing to have a really fast graphics card, but please have one that's power efficient without noisy fans that take up a lot of heat, and that's what we built here. We invented some new technology that goes hand in hand with this graphics card. The first one we call GPU Boost, which boosts your clock speed when you're playing certain games. So here's how GPU Boost works. We used to set our clocks based on the power consumed when you're running a really stressful application. But we found there's a lot of 3D games that actually don't consume that much power. So what do you do with that extra power? Well, what GPU Boost does, it lets us convert that power into increased clock speeds. And we do it automatically. The result is when you're playing a game, you'll get a boost in your GPU clock that will result in increased gaming performance. It's really awesome and you gotta just check it out. To make your gaming experience smoother, what we did is we invented technologies on the AA side. We're gonna call it TXAA, and it really gets rid of all the jaggies in the game, but it doesn't take performance hits. You can have great image quality, but really fast, smooth gaming performance. We've also made some advancements in the area of physics. So previously we had our Apex destruction module, and if you wanted to have this type of destruction in a video game, what the artist would do was pre-compute the fracture, and then once you're in the video game, if you shot the pillar, it would fracture in a specific way. What we're looking at here is dynamic fracture. Nothing is pre-computed. It all happens in real time. Whenever you shoot this pillar, it will never break the same, ever. Now let's look at what we've done with fur in video games. Now, if you wanted to build a beast like this before, you'd have 100 hairs and you interpolate it between all the hairs. And you guys have seen it. You've seen lots of characters where it just doesn't look realistic, or you see bald characters in video games where they have plastic looking hair. Well, here we're simulating 100,000 hairs in real time. And you can see it just looks super realistic. We can even do some really cool effects like these hair dryer effects that we're looking at right now. So once again, just adding more realism to video games. And then finally, we wanted you to have a richer experience. So things like 3D Vision Surround off of a single graphics card or a single GPU, and even support up to 4 displays. So there you have it, GeForce GTX 680. It's the fastest, most efficient GPU we've ever built. Nosso objetivo aqui é apresentar a arquitetura Kepler da NVIDIA. Os produtos detentores de tal arquitetura, ou seja, a família de GPUs que leva a arquitetura Kepler na construção de seu chipset e mostrar as aplicações dela no mercado de GPUs. Bem, a arquitetura Kepler é uma arquitetura recente da NVIDIA que vem sendo implementada em seus produtos desde a metade de 2012 até a data presente. Ela está sendo usada pelas famílias 600 e 700 da NVIDIA. Temos algumas de suas características aqui.
Primeira característica é o alto poder de processamento paralelo. A grande vantagem da GPU é a facilidade com que ela tem de processar gráficos, imagens, dados gráficos simultaneamente, vários dados simultaneamente, onde dentro de seu chipset existem vários compartimentos menores que são responsáveis pelo processamento em paralelo desses dados gráficos e a repassagem desses dados para a CPU. O fato de serem processados em paralelo permite que a GPU consiga trabalhar com maior número de informações simultaneamente, acelerando o processo de geração de imagem. A segunda característica é a implementação de diversos núcleos CUDA. Como já foi falado por Matheus, os núcleos CUDA podem ser pré-programados para ajudar a CPU a calcular algumas de suas funções, como calcular a física de um programa ou calcular alguma inteligência artificial, calcular alguns dados lógicos e assim diminuir a sobrecarga de informações na CPU, podendo ser também processado essa informação dentro da GPU com um suporte à CPU do sistema, isso acelerando o processo. Terceira característica, memória de rápido acesso, GDDR5. É importante para que os dados sejam tanto passados para a placa de vídeo quanto transmitidos de volta para a CPU e assim para o usuário, que o acesso de memória seja o mais rápido possível, com o menor tempo de delay. E a memória GDDR5 é a memória recente das placas de vídeo, que é uma memória de acesso extremamente rápido, que diminui consideravelmente o tempo de espera de acesso de memória da GPU e também de sua repassagem para o sistema. Fora isso, temos o barramento PCI Express 3.0, onde está relacionado ao slot da placa de vídeo e sua conexão com a placa-mãe. PCI Express 3.0 é a tecnologia mais recente de slots, que também está relacionada à quantidade de informações que o barramento da placa de vídeo consegue transmitir para o sistema, além de suporte para múltiplos monitores em resolução 4K, que seria o Ultra Full HD, ou seja, seria as resoluções acima de 1080p. Antes de detalhar mais o projeto da arquitetura Kepler, vamos ter uma ideia de como é o esquema da arquitetura de uma GPU. Vemos aqui nesse esquema que a GPU funciona da seguinte forma: a CPU vai rodando códigos sequenciais de informações lógicas, aritméticas, físicas, também podem ser gráficas. E o que acontece? A GPU vai no código de aplicação e pega 5% do código que está relacionada a funções de computação intensiva, como a computação de gráficos, que lida com várias variáveis e vários dados ao mesmo tempo para que sejam criados na tela para o usuário em tempo real, e trabalha com esses dados em paralelo para conseguir a melhor performance possível, enquanto a GPU ficaria encarregada de calcular esses dados em paralelos e acelerar o processo. Aqui vemos um exemplo da placa de vídeo sem o cooler e os dissipadores de calor que ela apresenta por causa da quantidade excessiva de calor gerado durante o funcionamento do chipset. Mas vemos que a unidade de processamento gráfico é esse chip aqui central apenas. É nele onde todo o processamento de dados gráficos ocorre.
Só que a placa necessita ter os circuitos lógicos e os circuitos integrados conectados ao chipset para poder transmitir ao resto das placas do sistema as informações que estão sendo processadas nele de maneira eficiente, além de necessitar também de dissipação de calor eficiente devido à quantidade excessiva que alguns chips produzem de calor durante seu funcionamento. E aqui temos um exemplo dos slots dele na placa mãe, em particular o PCI Express 3.0, que seria os barramentos em azul e branco aqui. Bem, vamos falar agora um pouco da arquitetura Kepler na GeForce 680 GTX. A GeForce 680 GTX é a segunda melhor placa de vídeo da série 600, perdendo apenas para 690 GTX em desempenho. E ela sintetiza muito bem toda a arquitetura Kepler, que se dá nesse esquema. Explicando, temos aqui o cache L2, certo? Antigamente as placas de vídeo só tinham apenas um cache L1 de armazenamento de memória rápida para acesso da placa de vídeo. Já com a arquitetura Kepler, o cache L2 foi implementado para que a placa de vídeo tenha ainda mais suporte a dados rápidos de acesso no sistema, sem precisar acessar a memória RAM sempre, ou precisar que mais dados da memória RAM sejam acessados antes dela fazer um novo processo. Então, a partir do cache L2, o controlador de memória acessa os dados do cache L2 e repassa para a GPC, que é o cluster de processamento gráfico. Um cluster de processamento gráfico seria uma parte do chip onde se encontra dois processadores de streaming, e cada processador de streaming é que vai ser responsável em seus núcleos de memória, seus núcleos de processamento, em processar os dados gráficos. Ou seja, os clusters de processamento gráfico seriam compactações da própria GPU, onde seriam GPUs em miniaturas que separariam os processadores de streaming, e eles sim iriam fazer o processamento dos dados gráficos, repassar para o controlador de memória, repassar para o cache L2 e assim para a memória RAM, para que a CPU pudesse acessar. Bem, cada processador streaming é um processador tanto de sombreamento de pixels quanto de vértices. Os processadores de streaming hoje em dia exercem essas duas funções. Antigamente existiam processadores para os pixels, para o sombreamento de pixels, e existiam processadores para o sombreamento de vértices. O que é o sombreamento de pixels e o sombreamento de vértices? Sombreamento de pixels está relacionado à iluminação de um determinado gráfico do sistema, sombras, efeitos de luminosidade, efeitos de suavização de borda, com relação a como a luz bate em cada borda, como ela se comporta, reflexão, refração. E o sombreamento de vértices está relacionado à geometria da imagem gráfica, a efeito de profundidade, efeito de protuberância em rochas, em tijolos numa parede, a não ser a parede feita com tijolos em plano de fundo, em papel de parede, vamos dizer assim. Os tijolos pareceriam ter profundidade sendo colocados na parede. Esse efeito se chama tessalação, que é o de criar efeitos em 3D em paredes, para que elas não pareçam ser um papel de parede, e sim
ser objetos colocados nessas superfícies. Fora isso, também está relacionado a formato da água, formato de folhas, em todo o aspecto geométrico de uma imagem gráfica de uma GPU. Então, com o melhoramento das tecnologias e dos softwares de controle de gráficos, os processadores stream foram criados e eles começaram a incorporar as duas funções, tanto de sombreamento de pixel quanto de sombreamento de vértices, juntas, permitindo assim que cada processador streaming ou cada célula de processamento desse processador pudesse escolher ou trabalhar com sombreamento de pixels ou trabalhar com processamento de vértices, e assim ir passando a próxima função para a próxima unidade de processamento, assim sucessivamente, onde para efetuar uma mudança da sua função seria apenas mudar o sombreamento de pixels para o vértice ou vice-versa, e assim mudar sucessivamente, agilizando o processo do que precisar acessar os processadores de pixels e os processadores de sombreamento de vértices, juntar os dados e gerar a imagem. Vemos aqui agora mais algumas características das famílias 600 e 700. SMX, que é o nome do Streaming Multiprocessors da NVIDIA, ou seja, dos processadores de streaming da NVIDIA. L2 Cache, além do L1 já oferecido em modelos anteriores. Bindless Textures, que seriam texturas dinâmicas que não precisariam ser totalmente carregadas pela CPU para que depois fossem passando para a GPU. A GPU vai e carrega as texturas simultaneamente e vai trabalhando com cada textura paralelamente, ganhando o tempo de execução e o tempo de resposta em relação ao programa do usuário. Sincronização vertical adaptável, onde o que é sincronização vertical? Sincronização vertical está relacionado com a taxa de quadros que estão sendo passados para a tela do computador e estão sendo repassados para o usuário. E essa taxa de quadros geralmente é travada pelo usuário para que fique com igual à taxa de quadros do próprio monitor, 60 Hz, 120 Hz, para que o usuário não perceba essa mudança de diferença de taxa de quadros se eu botasse uma taxa de quadros qualquer que o sistema fosse passando para a tela. E no caso das placas de vídeo da arquitetura Kepler, a sincronização vertical adaptável. Ela escolhe se trava a taxa de quadros ou não, dependendo do desempenho do sistema, para que o usuário não fique vendo quebras na imagem, o famoso tearing, não fique vendo manchas e alguns defeitos gráficos que ocorrem pelo delay do processamento de algumas informações. Além disso, temos a GPU Boost, que foi falado no vídeo anteriormente, que é uma aceleração do processo na GPU quando ela se encontra parcialmente ociosa. Então, o programa força a GPU a aumentar sua capacidade de processamento para dar um maior desempenho ao sistema, mas sem elevar o nível máximo de esforço que ela possa vir a suportar, e técnicas de anti-serrilhamento para suavização de bordas nas imagens novas, como a TXAA e a FXAA. Aqui temos o exemplo da TXAA e o exemplo de como ela suaviza as bordas. E aqui temos o exemplo de GPU Boost, que vemos essa barra verde mais claro seria o espaço ocioso, enquanto a barra verde escuro seria o espaço em que está realmente sendo usado da GPU. Então, o que o programa faz, o software de controle da placa, ele força com que a GPU vá até seu limiar, de poder, lógico, sem ultrapassá-lo, aumentando o desempenho do sistema quando a placa de vídeo não está sendo usada em sua integridade.
total. Aqui temos os produtos da série 600-700 para desktops, que vão da 650 até a Titan Black, e para notebook. Vamos agora com mais um vídeo sobre o poder de processamento da 680 Ti GTX da Nvidia. Get the hardware, we'll knock the bastard out cold. Check the 1 Delta 3, looks good. There, check the 1 Delta 0. Check the 1 Delta 2, contact it. Low and out of sight of the tower. I thought that would be fucking obvious. That's it. Recon all down, let's move on to the next sector. I guess that's a no-go. Prioritise sector 1 Delta 6, strong contender. Magazine depleted. Weapon system online. Whoa, whoa, whoa! Weapon systems detected. That is fucking beautiful! Okay, you've got Cell's attention. Suggest we move out immediately. Tower 3 Delta 3 has been disabled. Response units relocate to that sector immediately. Give me an update on your position. Let's move on. Roger that. Enemy icon chatter indicates they're still in the area. Good copy. Those electric arrows will light up a large area. We'll try them out in the lake there. Clear out! Perimeter structure. Heads up, Prophet. Cell reinforcements en route. Heads up. Cell weapons drop eagle location. Threat level is now elevated. Bem, só falando sobre agora os sistemas operacionais e os softwares operacionais da placa de vídeo são os drivers de vídeo, que são responsáveis pela tradução dos dados processados pela GPU e a sua repassagem para a CPU. Os drivers de vídeo têm que estar sempre sendo mudados e atualizados, porque às vezes na sua programação algum erro ocorre durante essa tradução dos seus dados para a CPU e vice-versa, e por isso acontecem alguns erros durante a execução de alguns programas gráficos e efeitos onde o usuário não esperaria ter, devido à programação do próprio driver de vídeo. A Nvidia tem a WHQL, a linha de drivers, enquanto a TI, a AMD, tem a Catalyst.
que são os drivers responsáveis, um pelo controle das placas de vídeo GeForce e o outro pelo controle das placas de vídeo Radeon. Agora Lucas irá ficar com os periféricos e aplicações das GPUs no mercado. Obrigado. Periféricos de GPU são monitores televisores. A principal função da GPU é calcular os pixels, renderizar e colocar na tela eles todos organizados para transformar o gráfico o mais real possível. Ele também coloca efeitos como sombra, tornando mais real. Está presente em diversas aplicações. Ele está sendo muito utilizado na área da medicina, da automobilística e reprodução 3D. A GPU também é muito utilizada em placas de vídeo para executar jogos. Ela faz milhares de cálculos e pode ser muito utilizada. Dependendo do fabricante, cada GPU tem o seu potencial e a sua reprodução de gráficos melhorada. Também tem uma velocidade de processamento muito alta. Velocidade de interação da GPU com seus periféricos é muito alta, devido à sua quantidade de processamentos bem mais rápido do que uma CPU normal. São muito utilizadas por designers, modelagem científica e uso de processadores para aumentar a performance da CPU. Ela possui diversas maneiras de reproduzir os gráficos e também quanto mais avançada a GPU, mais avançado é o gráfico. Ela também pode ser utilizada em diversos games e nos videogames também.